E agora a gente volta a falar sobre o decreto do lockdown na capital maranhense. As determinações começam a valer a partir de amanhã. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, o Bom Dia recebe aqui pela internet, a gente recebe aqui o governador do estado, Flávio Dino. O senhor me ouve, tudo certo? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, saudar vocês que estão no estúdio, toda a equipe da TV Difusora, cumprimentar todos os telespectadores. Agora, governador, já queria começar perguntando para o senhor, a gente, durante esse final de semana, ouviu que existiria aí algum tipo de conflito de competências com relação a esse decreto aí do lockdown, né? Se caberia ao judiciário determinar ou se caberia ao Poder Executivo, como houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, lá em Brasília. Como é que o senhor avalia, então, todo esse processo? Foi a hora certa? Este realmente era o momento exato para decretar uma medida tão restritiva e tão radical aqui na capital? O Ministério Público tem a competência constitucional inscrita entre várias outras atribuições. Bom, a gente teve um probleminha aí com o governador, já já a gente volta para conversar com ele. Tivemos um probleminha aí técnico, mas já já a gente vai ter essa entrevista com o governador do estado, Flávio Dino. A gente vai saber agora. Voltou agora já o governador, já está nos ouvindo. Governador, tivemos um pequeno probleminha aí de áudio na sua transmissão, mas eu vou repetir, reformular minha pergunta para o senhor. Se esse era o momento exato para se decretar essa suspensão total das atividades ou se essa suspensão já não deveria ter sido decretada antes. Qual a avaliação que o senhor faz aí dessa decisão judicial? O Ministério Público tem a atribuição de propor ações atinentes à defesa de interesses difusos e coletivos. O Poder Judiciário entendeu, pelo deferimento de algumas medidas solicitadas pelo Ministério Público, e nós consideramos que não há nenhuma ingerência nas ações próprias, nas funções próprias do Poder Executivo que seja indevida. Por isso mesmo, considerei que o mais adequado, em vez de recorrer, seria dar cumprimento às medidas que se coadunam com o que já vínhamos fazendo. Ou seja, nós temos base científica ampla que mostra que o distanciamento social ajuda a redução da chamada curva da pandemia. Agora mesmo na internet, no caso do Maranhão, circula um estudo de um professor, doutor da universidade, professor doutor em matemática, Nivaldo Muniz, sustentando que nós teríamos mais do que o dobro de casos no nosso estado, efetivamente confirmados, se não fossem as medidas anteriormente adotadas. De modo que nós estamos num encadeamento lógico, numa concatenação lógica de medidas. Acho que a intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário ajudam na consolidação dessas medidas, e nós teremos durante 10 dias, nos 4 municípios da ilha, onde a pandemia é mais grave, medidas preventivas adicionais, visando a conter ainda mais a curva e evitar que se repitam no nosso estado cenas que estão ocorrendo em outros estados. Nós temos sistemas de saúde já colapsados totalmente, ou seja, ninguém consegue mais entrar. Há cidades brasileiras em que até 30% dos óbitos estão acontecendo nos lares, porque as pessoas simplesmente não conseguem ser atendidas de forma alguma. Não é demorar, é não ser atendido de forma alguma. E nós não queremos isso no Maranhão, especialmente na capital, e por isso vamos adotar a partir de amanhã, e peço mais uma vez a compreensão de todos para que isso produza efeitos ainda melhores em favor da saúde de toda a nossa população. Agora, governador, muitas pessoas me perguntaram, Eduardo, e aqui para a gente da TV Difusora, depois que o decreto saiu, como é que deve acontecer a fiscalização para as pessoas que vão se dirigir aos supermercados, feiras e também a farmácias? Elas vão precisar apresentar algum tipo de documentação, declaração, receita médica? O que vai servir aí como documento exigido para elas conseguirem passar nessas barreiras? E também como é que o governo vai fiscalizar que essas pessoas estão de fato realizando esses serviços que elas disseram? Como é que o governo pretende, que mecanismos serão utilizados para essa fiscalização?
Bem, nós temos todo o aparato policial de segurança que estará mobilizado para isto. É evidente que nós contamos, sobretudo, acima de tudo, com a boa-fé, a honestidade de todas as pessoas. Nós acreditamos em bons valores. Teremos a existência de algumas barreiras de controle, que serão tanto do governo do estado como também das prefeituras. No decreto que editei constam modelos de declaração para o caso de serviços. Bom, a gente teve um pequeno probleminha aí no áudio novamente, né? Você viu, eu estava perguntando para o governador com relação à fiscalização. Vou repetir agora a pergunta para ele, governador, com relação à fiscalização, como é que o governo pretende aí saber se as pessoas de fato estão cumprindo e indo realmente para o lugar onde elas disseram. O senhor me disse que pretende contar com a boa-fé, né, da população da capital maranhense, pretende contar então que as pessoas de fato não encontrem mecanismos para burlar o decreto, não é isso? Sobretudo com isto, nós acreditamos em bons valores, acreditamos que a imensa maioria das pessoas irá agir com bons propósitos, porque não se trata de medidas em favor do governo ou do governador, são medidas em favor de toda a população. Por isso mesmo, eu acredito que haverá esta colaboração e nós teremos o funcionamento de barreiras das forças policiais e teremos também a existência de pontos de controle das prefeituras municipais de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Miá e Raposa. No decreto consta expressamente que haverá a edição também de decretos municipais. Então, alguns pontos serão esclarecidos pelos prefeitos. Então, mesmo essa questão de trânsito em vias urbanas, feiras e mercados, táxis, serviços de transporte por aplicativo, ônibus urbanos, serão temas regulados pelos prefeitos e fiscalizados pelos prefeitos e também, claro, com a colaboração do governo. Então, nós temos, em primeiro lugar, a colaboração e a boa-fé de todos, tenho certeza. Em segundo lugar, a fiscalização das prefeituras, por intermédio dos seus próprios instrumentos. Em terceiro lugar, a atuação também do governo, apoiando as prefeituras e fiscalizando, sobretudo, as MAs e a entrada e saída da ilha de São Luís. Então, essa, mais ou menos, é a organização e haverá, sim, ao longo desse dia, a edição de atos complementares para esclarecer, por parte das prefeituras, todas essas dúvidas. Até o final da tarde, se ainda houver dúvidas, eu posso editar alguma medida adicional, mas esses pontos que você pergunta. Como será o controle? Será uma espécie de declaração? Ora, basta você acompanhar a cidade, nós temos, inclusive, câmeras de monitoramento, de vídeo monitoramento, e você vai conseguir acompanhar o tráfego, acompanhar a circulação e saber se as pessoas estão cumprindo ou não. Tenho certeza que vai dar certo e peço a todos a compreensão de que é um último grande esforço. Se Deus quiser, a partir do final do mês de maio, mês de junho, a gente vai progressivamente voltar à normalidade das nossas atividades. Agora a gente está falando aí de medidas não farmacológicas, como o senhor costuma colocar nas suas coletivas. A gente vai falar agora das medidas que a gente pode considerar, por exemplo, farmacológicas, a construção de leitos, hospitais, né, o tratamento desses doentes. Vários protocolos já foram adotados, não é isso, governador? E também a previsão de início aí, ou de instalação de novos leitos. Como é que está a situação nesse momento, então, dos leitos públicos da capital? A gente viu que chegou quase a 100% na semana passada, foi aumentado aí a quantidade de leitos para essa semana e o governo ainda tem previsão de montar ou de entregar para a população ainda mais leitos? Sim, porque todos os dias, na verdade, várias vezes ao dia, nós fazemos esse monitoramento e temos essa modificação dos patamares de ocupação praticamente de hora em hora, natural, porque chegam algumas pessoas, outras, graças a Deus, têm alta hospitalar. Na noite de ontem, por exemplo, no que se refere a leitos de UTI da rede estadual em São Luís,
nós chegamos a 93%, quase 94% de ocupação. Havia ontem à noite, já por volta de 11 da noite, apenas 6 leitos disponíveis. Então, nós temos que sempre ter essa atenção, esse cuidado, e daí a necessidade de que as pessoas compreendam que nós temos um processo de aceleração da construção de novos leitos, porém não se trata apenas de ter obra. É preciso lembrar que nós temos a necessidade de equipamentos que não estão disponíveis no Brasil, eles vêm de outros países. Agora mesmo eu iria receber, nesse final de semana, mais 30 respiradores, uma compra do consórcio Nordeste, 9 estados do Nordeste. Houve o adiamento por 10 dias pelo fabricante chinês. Então, nós temos dificuldades objetivas, atingindo, neste caso, os 9 estados do Nordeste. O próprio ministro da Saúde declarou que eles também não estão conseguindo comprar respiradores. Então, nós temos um processo que é muito mais difícil do que a pessoa simplesmente dizer, o governador tem que abrir mais hospitais. É claro que nós estamos fazendo isso. Agora, a obra física, a cama, os equipamentos e os profissionais. Então, se você não tem tudo isso, você não tem um hospital. Daí a dificuldade que todos os estados estão atravessando. Graças a Deus, temos conseguido até aqui garantir atendimento. Às vezes uma pessoa, outra diz, mas demorou. Na rede particular também está assim. E esta é a prova de que é um problema universal. Não é um problema do governo do Maranhão. É um problema nacional, mundial, na verdade. Então, o que nós estamos fazendo nesta semana, em razão dessa altíssima taxa de ocupação, é fazer uma entrega de mais 130 leitos em São Luís. Então, nós vamos entregar ao longo desta semana, além daquilo que a Prefeitura de São Luís deve entregar, as outras prefeituras, também o funcionamento do hospital universitário, que ainda tem capacidade de ampliar os seus leitos. E isto não está sob a minha gestão direta. O que está sob a minha gestão direta, a gestão do governo do Estado, nós teremos a ampliação de mais 130 leitos na ilha de São Luís nesta semana, além de outros leitos em outras regiões do Maranhão. Eu estou acompanhando tudo isso. Vamos abrir mais leitos em várias regiões, convertendo estruturas hospitalares para tratamento de coronavírus, para garantir que todas as regiões do Maranhão estejam igualmente atendidas. Temos também um processo seletivo de mais profissionais de saúde em andamento. Na verdade, existem 3 formas diferentes hoje de seleção de médicos e outros profissionais. Nós temos a requisição administrativa que foi feita, que eu irei ampliar hoje. Temos o edital do programa Mais Médicos pelo Brasil, do governo federal, que eles não fizeram a contratação até agora, não sei o motivo. Nós faremos a contratação e pagaremos, claro, por isso, e temos também um seletivo emergencial da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, cujas inscrições terminam hoje. Então, nós temos vários caminhos pelos quais nós estamos ampliando também os recursos humanos. Governador, eu queria pedir agora que o senhor fizesse as suas considerações finais. A principal, eu acredito que é aquela pedindo para as pessoas ficarem em casa aqui para a região metropolitana e equivale também para todo o estado. E principalmente pedindo também para quem está aqui em São Luís obedecer o decreto do lockdown. Nós temos, a partir de amanhã, terça-feira, 2 regimes jurídicos vigorando no nosso estado. Nós temos um regime jurídico específico para a ilha, onde se concentram a imensa maioria dos casos e também os óbitos. E nós temos um regime jurídico que vale para os demais 213 municípios do Maranhão. É muito importante lembrar que, a partir de amanhã, não haverá circulação de pessoas da ilha para os outros municípios, nem pelo ferry-boat, nem por intermédio das saídas rodoviárias. Nós vamos ter bloqueios para que só possam circular ambulâncias, viaturas policiais, profissionais de saúde, caminhões com cargas, é claro. Enfim, no decreto nós discriminamos os serviços essenciais e esses, claro, terão passagem garantida. Agora, o passeio, a visita, a operação comercial não essencial vai ter que esperar outro momento, daqui a 10 dias, conforme
a determinação do Poder Judiciário. Essa restrição visa proteger as outras cidades do Maranhão de um surto tão intenso quanto aquele que estamos verificando na ilha de São Luís. Em segundo lugar, teremos as barreiras. Em terceiro lugar, teremos a restrição ainda maior das atividades que poderão funcionar. Convido aqui todos os telespectadores, visitem as minhas redes sociais, lá vão encontrar um vídeo explicando como houve já no Maranhão a redução da velocidade de crescimento. Ocorre que nós precisamos reduzir ainda mais esta velocidade, para evitar cenas terríveis que nós não queremos ver, a exemplo do que tem acontecido em outros lugares do Brasil. Portanto, o mais importante é esse convencimento de que nós precisamos cuidar das nossas famílias e cuidar também do vizinho, da rua seguinte, do bairro, do outro bairro. Nós somos irmãos e irmãs de fé, de convivência, de caminhada, e precisamos cuidar um dos outros. E por isso eu peço que nesses 10 dias haja esse último sacrifício. No decreto, inclusive, está prevista a retomada das atividades logo em seguida. Eu tenho certeza que a gente fazendo tudo certo, a gente vai conseguir conter esse ciclo de expansão nesses 10 dias na ilha de São Luís. Teremos mais leitos nesse processo. Nós começamos com 232 leitos, temos 761, vamos chegar nessa semana a 891 leitos. A nossa meta é chegar a 1.200 leitos dedicados ao coronavírus. Então, é um crescimento saindo de 232, nós vamos chegar a 1.200 leitos estaduais, fora aqueles das redes municipais, redes particulares, etc. Vocês vejam que é um trabalho sério, muito difícil, mas que está sendo feito. E tenho certeza que contarei com a colaboração de todos vocês, numa atitude, em primeiro lugar, de oração, em favor dos nossos profissionais de saúde e dos demais serviços essenciais, e também agindo na prática, cumprindo as determinações sanitárias, as determinações da Justiça, do Poder Judiciário, para que, com isso, nós possamos vencer o coronavírus. É a batalha mais importante do momento, que é a batalha pela vida de milhares de pessoas. Nós passamos de 7.000 mortes no Brasil. No caso do Maranhão, nós temos 249. É um número bastante grande. É como se 2 aviões tivessem caído no Maranhão. 7.000 mortes é muita gente. Há países que estão passando e muito desse número. O Brasil, infelizmente, tem ainda uma curva bastante ascendente de casos e de óbitos. E nós não queremos isso para o nosso país, para o nosso estado. São 10 dias, minha gente. Conto muito com vocês nesses 10 dias. É uma questão, acima de tudo, de autoconvencimento, autoproteção. E aí, com certeza, tudo vai dar certo e a gente vai retomar o funcionamento. Eu estou muito ansioso para que isso aconteça, mas eu tenho que agir com racionalidade, porque eu tenho essa missão de pensar no destino coletivo de todos e de todas. E, em nome do destino coletivo, garanto a vocês, esse é o certo. Nós temos que fazer isso, por mais difícil que seja. E conto com todos vocês. São 10 dias começando amanhã, na ilha de São Luís, e eu tenho certeza que os resultados serão melhores. Não no sentido de eliminar o coronavírus da noite para o dia. Isso não existe em nenhum país do mundo. Mas no sentido de diminuir e, com isso, permitir que o sistema hospitalar privado e o sistema hospitalar público possam atender todas as pessoas que estão doentes. Muito obrigado a vocês da Difusora e estarei à disposição integralmente. Convido a que vocês acompanhem, não só por intermédio da mídia, dos meios de comunicação, a exemplo da TV Difusora, mas que acompanhem também pelas minhas redes sociais, as redes sociais do governo, que eu estarei permanentemente transmitindo notícias, informações, para que nós possamos juntos fazer esta ação que será observada em todo o Brasil como um exemplo
Nós precisamos dar exemplo, e isso é muito importante para os nossos pais, nossos avós, é muito importante para os nossos filhos, sobrinhos, netos, e por isso eu tenho certeza que todos vão nos ajudar. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, governador, pela sua entrevista. O governador Flávio Dino falou aqui sobre o decreto do lockdown que começa a valer amanhã, enfim, outros assuntos. Essa entrevista daqui a pouquinho vai estar disponível no portal MA10. Obrigado, governador, aqui pela entrevista.